Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre as ações de manutenção de transformadores, os principais ensaios elétricos básicos. Muito bem, entre os métodos básicos elétricos de ensaios de transformadores, nós temos esses três métodos, tá bom? Que é o método aqui de isolamento AC/DC, tá? Corrente alternada, corrente contínua, não é isso? A resistência elétrica dos enrolamentos, tá bom? É um teste também elétrico básico. E a relação de transformação, tá? Que a gente utiliza um equipamento, creio que quase todo mundo já tem ouvido falar, que é o TTE. A gente vai chegar lá. Bom, então o isolamento AC/DC, o que é? O que é que ele faz? Ele verifica essa condição da isolação entre os enrolamentos, é isso? Então, e desses enrolamentos para a Terra. Então ele verifica que a isolação entre os enrolamentos, tá? E desses enrolamentos para a Terra. A resistência elétrica dos enrolamentos, o que é que ele vai verificar? É um teste também, ele verifica a condição da resistência ohmica, resistência dos enrolamentos, Então, aí entra também o contato de comutadores, conexões e a solda, Então, esse tipo de teste elétrico ele verifica, tá, essa condição, tá bom, entre dos enrolamentos dos computadores também, principalmente, E a relação de transformação, o que é que ela verifica, essa relação de transformação? Se há alguma irregularidade nos enrolamentos do transformador, quanto à relação entre as espiras, olha só, relação entre espiras, nos enrolamentos, claro, bem como também o comutador de tensão, tá? Então, esses testes elétricos básicos, eles servem para passar uma ideia, de como tá, de qual é a condição daquele transformador, tá bom? A condição, obviamente, condição elétrica, nós temos aqui a resistência de isolamento, tá? O que é que seria essa resistência de isolamento? Como é que é feito, Esse ensaio, o que é que acontece? Ele vai submeter o isolamento a uma tensão DC, contínua. Aí, normalmente, ela varia muito, entre 0,5 até 10 kV, Aí, com isso, vai ter uma circulação de um pequeno fluxo de corrente, na ordem de microamperes, tá? Lembrando que o transformador é aquele equipamento que funciona com corrente alternada, é isso? Mas se utiliza da corrente contínua para verificar algum tipo de isolação na carcaça, enfim. Então, essa resistência resultante, medida nesse ensaio, é a soma da resistência, olha só, da resistência interna, do condutor, que é um valor muito pequeno, lembrando que os condutores eles possuem resistências muito pequenas, é isso? Então, é a soma dela mais a resistência de isolação, que é dividida em três componentes, tá? Ou subcorrentes independentes, que a gente chama aqui, a corrente condutiva IL, que é essa correntezinha aqui, que a princípio ela começa muito alta, Então nós temos esse gráfico aqui, que você tem à direita aqui o tempo em segundos e a corrente aqui em microamperes, Então ela começa a princípio, no começo aqui, é muito elevada, Aliás, a IC, A IL, que é a corrente de fuga condutiva, ela começa aqui no zero, O que seria essa corrente condutiva? É uma pequena correntezinha, tá? Em torno de microamperes, que ela flui normalmente através da isolação, Ou seja, entre condutores também, entre o condutor para a terra, Ela aumenta à medida que a isolação começa a se deteriorar, Ou seja, à medida que você começa a aumentar lá a tensão, essa isolação vai se deteriorando e essa corrente IL, que é essa corrente de fuga condutiva, ela vai aumentando. Até prioritariamente ela tomar de conta aí do sistema, tá? Então, ela vai aumentando à medida que a isolação ela vai se deteriorando e ela torna predominante, em relação às outras, tá? Você tem a corrente de fuga capacitiva, o que seria, Isso aí ela se dá devido ao efeito capacitivo dos próprios condutores, do condutor para a terra também, que é essa corrente aqui que eu tinha comentado, ela começa bastante elevada e depois, ao longo do teste, ela vai caindo,
geralmente ela desaparece até o momento que a gente começa a registrar algum dado, né? Por causa desse efeito, é importante deixar a leitura dela se fixar antes da gente registrar, tá bom? E a corrente de fuga de polarização, que a gente vai comentar um pouco ela mais, que é essa correntezinha aqui, né? Tá? A corrente de absorção é a polarização das moléculas no próprio dielétrico, né? Do equipamento. Esses equipamentos de baixa capacitância, a corrente é alta pelos primeiros segundos, né? Como a gente pode verificar aqui. No gráfico aqui ela é bastante elevada, né? Nos primeiros segundos aqui do teste, tá? E ela decresce mais vagarosamente, né? Do que a corrente de carga capacitiva, né? E vai até quase zero, correto? Ao longo do ensaio, né? Então, quando a gente ensaia esses equipamentos de alta capacitância, né? Ou isolação, conteúdo de umidade elevada, contaminada, né? Não tem decréscimo na corrente de absorção por um longo tempo, tá? E a corrente total do sistema, como eu disse, né? É a soma dessas três aqui, tá bom? Bom, e aí, o que é que vai me dizer, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O ensaio de resistência de isolamento, o que é que nos diz? Ó, quando nós temos uma corrente de polarização, que é essa corrente aqui, né? IA, no qual você verifica ao longo do tempo a relação entre nos primeiros 10 minutos, né, e no primeiro minuto, tá? Se você tiver essa relação da resistência, né, porque a resistência ela vai alterando, tá? Ao longo do tempo. E se essa resistência, se você tirar ela for menor do que 1, tá? E você fizer essa relação de 30 segundos também, né, para 1 minuto, né, mesma coisa, se essa resistência tiver um valor menor que 1, então a condição de isolação do equipamento ela é ruim, tá? E aí você vai comparando a cada tempo que for passando, qual é o valor dessa resistência, tá? Em que intervalo ela está. Se ela tiver, por exemplo, na relação que você comparar de 30 segundos e 1 minuto, tiver entre 1 e 1.4, 1,4, né? E na relação de 10 minutos para 1 minuto, né? Ela tiver entre 1 e 1.2, digamos que ela esteja com 1.1, né? A condição ainda é duvidosa, tá? Então tem que fazer mais testes ali para verificar o que é que está acontecendo. Se ela tiver nesses intervalos aqui, ela é aceitável. E se ela for maior do que 1,6 ou maior que 4, depois da relação entre 10 minutos e 1 minuto, né? Ela tem uma condição boa de isolação. Então o que é que você percebe? Que ela tem que ir aumentando ao longo do tempo, né? Se ela começar ou a decrescer ou se manter aqui mais constante, quer dizer que existe uma quebra de isolação, tá? Então é apenas esse detalhe aí em relação ao teste, né? Ao ensaio de resistência e isolamento DC. No isolamento AC, né? Você verifica aqui fator de potência e capacitância. Nessa medição da resistência e isolamento DC, o resultado obtido consiste na parcela resistiva do isolamento, tá? Sendo que a isolação referente à parte capacitiva não é medida, né? Como a gente viu, ou seja, a gente verificou toda a parte resistiva, mas a parte capacitiva do equipamento, no caso transformador, ninguém verificou. Então a medição da isolação da parte capacitiva ela é realizada através desse teste de fator de potência, que é a relação entre a componente capacitiva, né, e a resistiva da corrente que flui na isolação. Então a gente pode perceber aqui essa relação, né? Por exemplo, aqui num equipamento, no caso transformador, essa relação aqui entre a resistência e o capacitor, tá? O fator de potência você tira por essa corrente aqui, IR sobre essa corrente I, que é a resultante, né? Aqui é a corrente capacitiva, tá? E a corrente resistiva, né? Lembrando que se você for somar, né, I é igual ao que, gente? IR mais IC, né? Porque eu tenho um nó aqui, então a soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que saem, né? Só que como é que você soma vetores, né? Fazendo toda a álgebrazinha vetorial, correto? Muito bem. E no ensaio de relação de transformação, né? Que ela mede a resistência única dos enrolamentos, melhor dizendo, que é o segundo ensaio.
Este teste mede a resistência ômica dos enrolamentos do transformador, como eu tinha comentado, né? Então, não existe valor de referência, né? Portanto, esses resultados devem ser comparados com os valores dos ensaios de fábrica, tá? Ou alguma base que você tenha, né? Uma referência. E podem ser as indicações sobre a existência de espiras em um curto-circuito, né? Conexões e contato com mais condições de condução, né? Elétrica. Então, a medição deve ser efetuada em corrente contínua, tá? Deve ser superior a 15% da corrente nominal de isolamento do ensaio. Então, esse é um equipamento, tá? Um exemplo que mede a resistência do enrolamento. E a relação de transformação, né? O TTR, para avaliar se o transformador está com uma relação de transformação normal. Lembrando que a relação de transformação, se você tem qualquer transformadorzinho aqui, né? Que você tem no primário e no secundário, você tem uma quantidade de espiras, e no secundário você tem outra, né? Então, você tem a tensão aqui no primário e a tensão no secundário, né? Então, a relação entre essas espiras aqui, tá? Você vai verificar se está conforme especificado lá de fábrica, né? Então, para avaliar se o transformador está com relação de transformação normal, nesses valores lidos no instrumento de medição devem ser comparados com os teóricos, como eu tinha comentado. E a variação máxima ela é de mais ou menos 0,5%, muito pequena, né? Em todos os TAPs de comutação. Se você, por exemplo, for variando, né, os TAPs, consequentemente também você vai variando a quantidade de espiras ou do primário ou do secundário, tá? Então, esse teste aqui é bastante utilizado nos transformadores para verificar se essa relação aqui ela está normal. Uma relação, né, que você utiliza para verificar esse erro percentual é nessa equaçãozinha que você tem a relação, né, a relação que foi lida pelo TTR, tá? Menos a relação teórica, que você tem uma referência do transformador que é para ser de fato, dividido pela essa relação teórica vezes 100, para dar em termos percentuais, tá? Então, se você for calcular esse valor aqui, esse erro, ele tem que ser no máximo, né? Ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 0,5%, porque se tiver, existe algum tipo de erro na quantidade de relação de espiras, tá bom? Bom, eu coloquei esses 6 links, né, sobre a construção de transformadores, muito interessante, tá? Assistam, que ele vai passo a passo mostrando como é a construção e também mostrando como é que é a composição interna de transformadores, nesse caso transformadores de distribuição, mas você pode equivalentar em relação a qualquer tipo de transformador. Então assistam esses vídeos, tá? Muito interessantes. São vídeos curtos, mas que com certeza vai enriquecer bastante aí o conhecimento de vocês sobre os transformadores, tá bom? Assistam, vou deixar esse material também lá no Classroom para vocês clicarem nos links e assistirem esses vídeos lá no YouTube, tá? Nesse canal que é bastante interessante. Então, qualquer dúvida, gente, tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só comentar e dizer aí que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então, até breve, bons estudos.